o maravilhoso, né, para nos mostrar, para nos revelar através desse tema. O meu desejo como pastor é que o Espírito Santo, ele mexa as coisas aí dentro do seu interior. Muitas vezes nós nos esquecemos de princípios, nos esquecemos de promessas, nos esquecemos daquilo que Deus tem para nós enquanto igreja do Senhor Jesus. Estava conversando com o pastor Jazinho, o mundo está outro, os valores invertidos, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Amém, queridos? E nós não podemos, fraquejar ou titubear ou, pestanejar ou deixar que haja alguma semente de dúvida. A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? E nós precisamos, refletir assim sobre alguns princípios tão importantes na palavra dele. E a paternidade é algo muito importante porque o mundo está desconstruindo essa questão da paternidade. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Precisamos disso. Ou seja, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos nele. Somos apenas peregrinos. Amém? Estamos de passagem. E a palavra de Deus é o nosso guia, o nosso norte, aquilo que vai nos dar segurança. Amém? Que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração. Amém? Vamos ficar em pé. Faça uma oração, você. Eu não sei o que você gostaria de ouvir nesta manhã. Eu só sei que o Senhor nos colocou o pastor Jazinho para ministrar esta manhã. Estávamos em dezembro lá orando. Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem? O Senhor foi mostrando. E Ele está aqui por causa da direção do Senhor. Foi o Espírito de Deus que o trouxe. Se o Senhor o trouxe é porque Ele tem uma palavra ao seu coração. Ele tem algo para falar. Fala com Deus. Peça para Deus trazer algo para a tua vida. Se tem alguma dificuldade no seu coração em relação à paternidade, peça para Deus tratar agora. Peça para Ele te revelar algo especial, né? Algo que você precisa ouvir, né? Algo que você precisa consertar. Eu não sei, meu irmão, mas esse é um ambiente agora onde o Espírito Santo está para tratar conosco. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, nesse domingo pela manhã, saímos dos nossos lares para cá. Ó Deus, estamos reunidos em congregação, em igreja. Ó Deus, para primeiramente louvar o Teu santo nome, dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é bom. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas. Ó Deus, sem o Senhor nós não podemos ir a lugar nenhum. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Sem o Senhor, ó Deus, não temos para onde ir. Por isso nesta manhã, Espírito Santo, vem, toma os nossos corações e de acordo com o coração de cada um, ministra. Mas ministra mesmo, Senhor. Vai lá no profundo, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor use a boca do Teu servo, Pai. Ó Deus, que a palavra que sair da boca dele venha como uma espada. Ó Deus, venha como bálsamo. Que a palavra que sair da boca dele venha como, ó Deus, um instrumento das Tuas mãos para tratar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande
Ele é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia! Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Bem forte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Amém. Podem sentar. Vamos receber o pastor Jazinho com uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Eu louvo muito a Deus, né, pela disposição. A gente sabe que às vezes é difícil a gente sair de um lado para o outro, mas temos pessoas queridas, né? Pastor Jazinho tem ajudado muito ali, né? O casarão, né? Trabalhado ali com o pessoal. É lindo ver o trabalho dele, um músico, né? Ele tem um canal aí na internet que está falando sobre voltando ao original. Muito bom, queridos. Depois a gente pode passar o link para você, né? Mensagens poderosas, amém? Que realmente alimentam a nossa alma, tá? Porque a gente ouve muita coisa aí na internet, né? Então, pastor Jazinho, se você ouvir alguma coisa dele lá, pode ter tranquilidade, né? Mensagens que vêm do céu. Amém, querido. Graça e paz. Amém. Eu pedi para o nosso querido tecladista aí, se puder, meu querido, fazer um sonzinho para a gente aí. Eu gosto. Muito bom estar aqui novamente nessa casa. Deixa eu cumprimentar esse querido que eu não cumprimentei. A gente que é músico, né? Gosta sempre de uma musiquinha rolando, né? Queridos, é uma alegria muito grande. Obrigado, meu amado, estar aqui novamente com vocês e poder compartilhar desse tema, né? É sempre uma grande responsabilidade, né? Isso que o pastor Fernando estava falando aqui em oração, né? Acho que aumentou umas 10 vezes o peso da responsabilidade, né? Que o Senhor, né, nos trouxe até aqui e que Ele tem algo para essa casa, para essa igreja. E eu sempre tenho muito temor, né, quando a gente é convidado para pregar em algum lugar, para trazer algo, principalmente quando existe um tema, porque eu entendo que o Espírito Santo se move nessa casa, se move neste lugar, e o Espírito Santo tem trazido ao coração dos pastores de vocês a necessidade em que o Senhor trabalhe a paternidade, que o Senhor trabalhe sobre este tema tão
poderoso e, como eu até falei para o Rafa, né, ontem a gente estava se falando por mensagem, e eu estava dizendo que essa questão da paternidade, hoje eu vejo como uma grande chaga aberta na nossa sociedade. É uma grande chaga, é uma grande ferida aberta na nossa sociedade, porque nós não vemos mais o caráter da paternidade de Deus sendo desenvolvido nas famílias, na sociedade como um todo. E eu fiquei bastante tempo, eu estou num momento muito corrido, né, da minha vida, onde vou me ausentar, né, semana que vem estarei num congresso lá em Minas Gerais, no Clamor pelas Nações, e antes de viajar a gente tem que deixar tudo em ordem, né, pastor? E ainda mais recebi alguns convites no meio dessa correria toda, e eu estava muito apreensivo. Deus, eu sei, a gente tem muitos conceitos com relação à paternidade, mas o que o Senhor quer falar com esse povo? E não somente com aqueles que estarão aqui, mas vocês que estão aqui nessa manhã, eu quero compartilhar essa responsabilidade com vocês, tá bem? Esse peso de responsabilidade que eu senti, eu quero dividir com vocês nesta manhã. Por quê? Porque muitos não estão aqui hoje, não é verdade? Muitos não estão aqui nessa manhã, mas fazem parte desse corpo, dessa congregação, dessa igreja local. Estão nos grupos pequenos, estão aí nos outros ministérios desta igreja. Mas aprove a Deus que você estivesse aqui hoje. E sabe o que isso significa? Que o Senhor confia em você para replicar essa mensagem, para replicar os conceitos que estão sendo firmados aqui nessa manhã, e não somente nessa manhã, mas como o pastor Fernando compartilhou comigo, nessa série a respeito da paternidade de Deus. E eu quero compartilhar com vocês hoje, queridos, esse tema dentro da paternidade. E o tema dessa mensagem especificamente é identidade. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. É um texto muito conhecido. 2 Samuel, capítulo 9. Como nós estamos numa EBD, não é? Eu vou pedir a paciência de vocês da gente ler o texto todo, de 1 a 13. Amém? Para que realmente o contexto esteja todo aqui inserido nesse ensinamento. Não é uma pregação comum de um culto, mas é um estudo profundo onde o Senhor vai impactar a tua vida para sempre. Amém? 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse:
tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, grave isso que eu vou dizer agora, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Feche os teus olhos. Espírito Santo, te pedimos que venhas aqui. Espírito Santo, eu posso sentir a tua presença e eu te peço que tu ministres esta palavra ao coração de cada um desses amados que estão aqui nesta manhã. Faz aquilo que só tu podes fazer, Senhor, revelar a tua palavra a nossos corações. Eu não posso fazer isso, Senhor. Tudo que eu posso fazer, Senhor, é me dispor a ser teu instrumento, mas é o teu Espírito, Pai, que revela as palavras aos nossos corações. Então que haja um novo nível de conversão nesta manhã aqui. Que haja uma profundidade de conversão neste lugar. E que nós possamos sair daqui leves, completamente curados, sabendo quem nós somos em Ti. E sabendo quem o Senhor nos escolheu para ser. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, meus amados. Esse texto ele é muito conhecido, esse texto é muito usado para a cura da alma, para muitos contextos. Mas o Senhor trouxe para mim, para trazer aqui nesta manhã, este texto como um referencial da transformação da nossa identidade. Mefibosete, ele nasceu em berço de ouro. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, aquele que seria o sucessor de Jonatas, sucessor do trono de Israel. E em um certo dia, Jonatas, seu pai, Saul, seu avô, morreram, os dois no mesmo dia. E aquele menino de 5 anos que tinha um futuro, aos olhos dos homens, brilhante, saiu de príncipe de Israel para um mendigo aleijado. Alguém que tinha que ser escondido para que não morresse, porque esse era o hábito daqueles povos que queriam conquistar outras nações. Os filisteus mataram Saul, mataram Jonatas e teriam que matar Mefibosete. Mas aprove a Deus que Davi subiu ao trono e Davi tinha um coração diferente. E sabe, queridos, Mefibosete perdeu tudo em um dia. Quando estava fugindo no colo da sua ama, ela tropeçou, derrubou e ele ficou aleijado dos 2 pés. Ou seja, naquele contexto ele não servia mais para nada, ele não tinha utilidade militar, ele não podia estar combatendo, ele não podia trabalhar, ele não tinha mais nada. Ele dependia da caridade alheia. E aquele que deveria ser o príncipe passou a ser um fugitivo, um incapaz, passou a se sentir o pior de todos os homens. E você percebe nas palavras dele, quando Davi o chama, ele diz: o que o Senhor rei quer com um cão morto como eu? Você percebe como ele fala dele mesmo? A sua identidade estava completamente distorcida. Era assim que ele se percebia, como alguém sem valor. Mas apesar
das tragédias objetivas na vida de Mefibosete, que ele viveu tão cedo, existem fatores que não são tão visíveis, que moldaram a autoimagem dele. E um desses fatores, talvez o principal, eu atribuo à paternidade incorreta que ele teve. Nós vemos aqui, amados, que Mefibosete, ele herdou a inferioridade que Saul demonstrava de muitas e muitas formas. A paternidade incorreta que ele teve lhe deixou de herança uma inferioridade, a vergonha, o medo, a angústia. E hoje nós estamos aqui para refletir sobre qual herança nós queremos deixar para os nossos filhos. Nós vamos refletir sobre qual herança nós recebemos dos nossos pais. Porque a questão da paternidade é essa, não é? É de geração em geração, as coisas vão acontecendo. De geração em geração, nós herdamos coisas boas e coisas ruins. E nós vivemos, queridos, aqui na nossa sociedade ocidental, e mais especificamente no Brasil, uma tragédia social. Nós vivemos uma tragédia social, nós temos filhos de porcelana. Não é verdade? Pessoas que não podem ser repreendidas, não podem ser chamadas a atenção mais. Nós vemos jovens de 15 anos achando que acabou o sentido da vida. Depressivos, querem morrer. Por que um jovem de 15 anos acharia que não há mais sentido na vida quando a vida inteira está pela frente? É porque eles não sabem lidar com a frustração mais. Eles não sabem. Nós estávamos compartilhando um pouquinho antes de descermos aqui e estávamos falando sobre isso, né? Eu trabalhei em escola de educação infantil durante 7 anos, dando musicalização infantil para as crianças, e a gente percebe que na minha época, né, eu tenho 43 anos, e eu procurei passar isso para as minhas filhas. Elas vinham, traziam as coisas da escola, né? Ah, pai, aconteceu tal coisa. Eu falei, resolve o seu problema. Vai lá, conversa com o professor, conversa com o seu colega. A única coisa que não pode é violência. Se alguém te bater, tocar em você, aí eu vou à escola. Mas o restante, eu quero que você resolva. Eu vou te orientar como resolver. Foi assim que eu procurei criar as minhas filhas. E sabe, queridos, a gente vê uma geração que não sabe lidar mais com a frustração nem com os problemas. E quando a vida real se impõe a eles simplesmente acham que acabou tudo. Quando tem uma desilusão, quando as coisas saem do controle. E isso, queridos, tem tudo a ver com paternidade. Homens, vocês são grandemente responsáveis e serão grandemente cobrados por Deus pelo que nós, homens, estamos passando para os nossos filhos. Porque a mãe ela tem uma grande tarefa. Uma grande tarefa, ela é a estabilidade do lar, não é? A mãe, quando ela é descontrolada, né, emocionalmente, o lar inteiro fica instável. Ela tem esse papel da estabilidade do lar, ela é a coluna do lar. Ela é responsável pelo amor, ela é responsável pelo ambiente da casa. Mas o pai é responsável pela identidade. É aquilo que nós dizemos para os nossos filhos. É aquilo que nós fazemos eles verem neles mesmos que vai moldar o começo da vida deles. Eles podem ser transformados depois, apesar de maus pais? Podem, lógico, né? O poder de Deus está aí para isso. Mas nós podemos facilitar muito, muito, muito o trabalho deles. Amém? Qual a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual a percepção que os nossos filhos vão ter deles mesmos? Assim como nós vemos Mefibosete, ele diz, eu sou um cão morto, eu não presto, eu não sirvo para nada.
Então, nós vemos que nós precisamos ser intencionais em formar a autoimagem dos nossos filhos, de homens e mulheres de valor, valores profundos, pessoas de coragem, pessoas que sabem lidar com os problemas, que sabem guerrear neste mundo, as batalhas do Senhor, as batalhas pessoais. Amém? Então diga assim comigo para você gravar. Diga assim: eu tenho em mim a identidade do meu Pai eterno, restaurando todas as áreas do meu caráter. Nós vamos falar bastante disso hoje também. Eu pretendo não me alongar muito. O pastor falou que até umas 3 da tarde, né? Brincadeira. Brincadeira, amados. Mas nós precisamos ser restaurados também na nossa identidade. Nós temos um Pai eterno e hoje nós vamos ter um encontro com a paternidade de Deus. Amém? Hoje o Senhor nos trouxe aqui para que a paternidade dele possa se sobrepor à paternidade humana. Um bom pai terreno, ele simplesmente deve levar o seu filho a conhecer a paternidade eterna. Amém? Você vai ser pai do seu filho quantos anos? Você vai ser pai do seu filho, né, durante algumas décadas que você viver. Amém? Você vai influenciar poderosamente os seus filhos durante 20 anos. 20 anos, no tempo que ele está na sua casa, em média. Você vai influenciar a vida deles poderosamente. Você vai marcar positiva ou negativamente a vida deles durante 20 anos. Depois eles começam a voar. Não é? Você tem esse tempo, né? O countdown tá correndo. Aproveite seu tempo. Amém? Tenho uma que já voou, a minha segunda está com 18 anos já. Então, eu sei do que eu estou falando. E sabe, queridos, nós precisamos olhar para trás depois e ver, poxa vida, valeu a pena. Valeu a pena. Eles estão refletindo aquilo que eu ensinei, eles estão vendo Deus como pai deles. Porque, amados, você vai ser pai durante muito pouco tempo, mas a paternidade de Deus vai ser para sempre. Para sempre. Amém? Nós estamos aqui hoje para ter esse encontro com a paternidade de Deus. Para que a paternidade de Deus possa cimentar as falhas que nós temos e teremos, porque somos falhos com os nossos filhos. E mesmo as falhas que nós já herdamos dos nossos pais e avós. Mas eu quero agora salientar um pouco mais sobre o que Mefibosete expressou diante de Davi. Quem é este cão morto para que o meu senhor me dê atenção? Mefibosete, ele herdou o espírito de inferioridade de Saul, seu avô. Saul era rei de Israel. Deus o levantou. A Bíblia diz que o Senhor escolheu Saul. E durante algum tempo quero compartilhar com vocês algumas descobertas, né, que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Porque Deus, ele, quando repreende Saul, através do profeta Samuel, ele chega e disse assim: olha, Saul, se você tivesse agido corretamente, o Senhor teria confirmado o teu trono para sempre. Eu confesso para vocês que anos atrás eu via isso, para mim soava como um blefe de Deus. Por quê? Porque o trono era da casa de Judá. O trono era da casa de Judá, da tribo de Judá. Desde Jacó, quando ele disse, olha, para Judá, o cetro jamais se apartará da tua casa, Judá. O leão da tribo de Judá. Sim ou não? E porque Deus falou que confirmaria o trono de Saul para sempre, Deus estava blefando. E então, isso se tornou uma dúvida no meu coração durante alguns anos, até que o Senhor trouxe luz. O Senhor tinha o plano de unir a casa de Saul com a casa de Davi.
E ele tentou fazer isso. Davi não se casou com Mical, filha de Saul. Jonatas, que era o herdeiro de Saul, não disse a Davi: olha, eu serei o segundo contigo. Ele abriu mão do trono. Então, se Davi reinasse casado com Mical, Mical não tivesse herdado o mesmo espírito maligno do seu pai, ela não teria ficado estéril. Eles teriam tido um filho que seria da casa de Saul e da casa de Davi. Você percebe como esse espírito de inferioridade pode boicotar projetos de Deus? Quantos projetos de Deus o espírito de inferioridade já boicotou na tua vida, na tua família, na vida dos teus pais, avós? Saul um dia ouviu as mulheres de Israel cantando: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E Saul ficou doido. Saul gostava de Davi até aquela época. Gostava, trouxe ele para o palácio, pedia para que ele louvasse a Deus, né? Ali na presença do rei, gostava de Davi. Quando ele ouviu isso, o espírito de inferioridade bateu, não é? Como assim? Sabe o que Saul esqueceu? É que Davi matava 10 milhares em nome de Saul. Ele era servo de Saul e Davi passou a vida toda, até a morte de Saul, dizendo: este é o meu senhor, Saul. Então, se Davi matava 10 milhares, era Saul que estava matando 10 milhares por meio de Davi. Mas o espírito de inferioridade não deixa que as pessoas percebam isso. Não permite que as conquistas de um discípulo são nossas conquistas também. Que as conquistas de um filho são nossas conquistas também. Você percebe como é demoníaco o espírito de inferioridade? E esse espírito estava sobre a vida de Saul. Por isso, a casa de Saul não permaneceu. Ele permitiu que esse espírito fosse para Mical, sua filha. Jonatas acabou não rompendo com a malignidade de seu pai e morreu juntamente com ele. E Mefibosete, tantas tragédias na sua vida, herdou esse espírito de inferioridade. Talvez você possa perceber uma tendência à inferioridade na sua vida. Isso pode ter vindo do teu histórico familiar. Nós estamos aqui para refletir, amém, queridos? Eu não sei, muitas vezes a gente pensa, não, qualquer pessoa pode alcançar. Eu sempre digo que tem pessoas que gostam de dizer: não, nem todo mundo vai ser usado por Deus, ou nem todo mundo vai ser líder. Tem gente que vai ser só, né, pessoa que vai assistir um culto, vai ficar ali. Querido, eu tenho muita dificuldade de entender que o Espírito Santo não consiga usar alguma pessoa. Desculpa, eu particularmente tenho muita dificuldade de entender que Deus não pode te usar de alguma forma. Talvez você não vai ser um pastor de púlpito, mas por que Deus não pode te usar para abençoar a vida de alguém? Eu tenho um professor no seminário que ele contou um testemunho lá da igreja dele, que tinha uma senhorinha que chegou para ele, né, ele estava falando sobre desenvolver os dons ministeriais e tal, e uma senhorinha já de certa idade chegou e falou: pastor, eu não tenho nenhum dom. Falou: como não, minha irmã? Deus pode te usar para ganhar vidas. Aquilo era tão distante da realidade dela, que ela falou: como eu vou ganhar vidas? Pastor, eu não sei pregar, não sei fazer nada. Falei: não é possível, irmã. O que a irmã sabe fazer? Ah, pastor, eu só sei fazer tricô. Ela respondeu isso: só sei fazer tricô. Falou: minha irmã, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um tricô na igreja, acho que era terça-feira, toda terça-feira à tarde. E a irmã vai começar a chamar as suas amigas, as pessoas do bairro, para aprender a fazer tricô. Ela prepara um café, um pão de queijo, e a irmã vai fazer uma oração, vai convidar elas para o culto depois, fizer amizade. Para encurtar a história, queridos, porque tem muita coisa para falar ainda,
Chegou um momento em que esse pastor, que é meu professor do seminário, ele disse assim, que tinha mais mulheres no tricô da irmãzinha do que no culto de domingo, pastor. Você entende? Você entende que não há barreiras para o Espírito Santo de Deus? É só você pegar aquilo que você tem dentro de você e colocar à disposição. Os seus 5 pães, seus 2 peixinhos. O que você tem? Jesus ele não disse, tragam um caminhão de pão. Não, ele disse, o que vocês têm? O que vocês têm? Que o trabalho de multiplicar é meu. Eu só quero saber o que você tem. Você percebe como a inferioridade não pode ter lugar na nossa vida? Não pode. Sabe o que mata a nossa vida espiritual? É a gente se comparar com pessoas. Ah, não, mas eu não prego igual o pastor Fernando. Ah, mas eu não toco, né, como o pessoal do louvor. Meu amado, você é outra pessoa. E Deus vai te usar da maneira como você é. Você pode ganhar vidas para Jesus, porque esse é o chamado geral, amém? Você pode ganhar vidas para Jesus, fazendo aquilo que você pode, aquilo que está ao teu alcance, amém? Você entende isso? Então, talvez o teu histórico familiar, a tua condição econômica, financeira, da tua infância, traumas, que nem foram teus, muitas vezes foram passados pelos teus pais, teus avós, trouxeram uma visão incorreta sobre quem você é, sobre quem você pode ser. Tem pessoas que nascem numa condição menos favorecida e que os pais dizem, não, você vai ser assim sempre. Não, você nasceu aqui, você vai ser pobre sempre, ou você vai ser isso sempre. Tem mães, né, que eu já vi, seus pastoreio jovens há muitos anos, não, você vai ser uma prostituta, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E marcam a identidade. Pais, cuidado. E então, queridos, hoje você pode pôr um fim nessa marca pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém? Hoje é o dia que o Senhor escolheu para colocar um fim nessa marca. O sangue de Jesus nos redime, o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus nos habilita a sermos aquilo que o Senhor nos planejou para ser. Você percebe o que aconteceu na vida de Saul? Deus tinha um plano. Davi não estava pronto para ser rei quando Saul foi elevado ao trono. Não estava pronto, ele era muito novo. Mas o povo queria um rei, vai ser Saul. E Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Você entende que Deus ele não queria puxar o tapete de Saul? Deus queria que as duas casas convergissem e se multiplicassem. Esse era o plano original de Deus. E sabe de uma coisa? Deus tem um plano original para a tua vida. Salmo 139, 16, a palavra do Senhor diz que quando você era um embrião, uma massa informe em algumas versões, o Senhor foi lá na mesa dele, sabe a sala do trono? Tem uma mesa lá. E a Bíblia diz que o Senhor, quando viu seu embrião, ele abriu o livrão dele. Pegou, anjo, Gabriel, me traga a pena de ouro. E ali ele começou com seu nome ali. E a Bíblia diz que ele escreveu no seu livro todos os teus dias, quando nenhum deles ainda havia. E lá em Jeremias 29, verso 11, a palavra de Deus diz que esses planos eram planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Mas por que a gente não alcança todos esses planos de Deus? Eu tenho ensinado o nosso pessoal a orar da seguinte maneira: Senhor, eu quero o livro. Eu quero o que está no livro. Eu quero ler a página de hoje, Deus. O que o Senhor escreveu para o dia de hoje? O Senhor escreveu que a gente já está nessa CBD aqui. Amém? O que o Senhor escreveu para hoje? O que o Senhor escreveu para amanhã? Eu não quero ficar saindo, escrevendo, rasurando o teu texto, Deus. Eu não quero arrancar páginas daquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. Não, eu quero o livro. Eu quero o que está lá,
para mim, para a minha vida. Amém? Nós vemos o exemplo de Jabes. Lembra? 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. O que aconteceu ali? Jabes teve um mau começo. A mãe, né? Primeiro que a gente vê que é a mãe que dá o nome para o filho. Isso já mostra que a paternidade estava quebrada, porque naquela sociedade, naquela época, mãe não dava nome para filho. Tanto que quando Benjamim nasceu, né, a Raquel queria dar o nome de Benoni para ele, né, filho da aflição, e Jacó disse, não, o nome dele é Benjamim. Foi pai, não é? Foi pai, o nome dele é Benjamim. Não vai colocar nome maldito no meu filho. Jacó já tinha um nome maldito, né? Já tinha passado por isso. Ele falou, no meu filho não. Não é? E então, nós percebemos na vida de Jabes a falta da paternidade, uma ausência ali do pai chegando dizendo não. Mas a mãe teve problema no parto e colocou o nome dele de Jabes. Filho de dores. Filho da minha aflição, você imagina? Ô filho da minha aflição, vai escovar os dentes. Ô desgraçado que quase me matou, vem para o jantar. Era assim que ele vivia, ouvindo esse nome maldito todo dia, o tempo todo. Mas sabe de uma coisa, queridos? O nosso começo não precisa definir o nosso final. Amém? Um dia esse homem cresceu e ele chegou e disse, não, eu vou dar um fim nessa história. E ele disse, pai, eu quero ter uma conversa contigo. Tu és o Deus de Israel, eu sou do povo de Israel, então tu és o meu Deus, o Deus da minha aliança. Então eu te peço que me abençoes, eu te peço que seja comigo a tua mão, eu te peço que alargue as minhas fronteiras e esteja comigo de tal maneira que não me sobreveia aflição. E Deus olhou de cima e falou, tá aí, gostei dessa oração. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu o seu pedido. Amém? Então, amados, qualquer marca negativa que você tenha recebido do seu pai terreno, e eu digo isso, queridos, que não é só para vocês aqui, vocês têm a missão e a responsabilidade de replicar essa mensagem, amém? Qualquer marca negativa como abandono, insegurança, medo, falta de amor do pai terreno. Tem pessoas que o pai nunca disse que ama. Nunca deu aquela segurança de que eu estou contigo. Qualquer marca negativa hoje está caindo por terra em nome de Jesus. Amém? O teu pai te diz, você não é um cão morto. Você é filho. Você é filho. Você é filha do rei. Amém? E então vem a segunda lição que eu quero tirar desse texto. Nós vemos no versículo, deixa eu voltar aqui, no versículo 11. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E o segundo ponto que eu quero meditar com vocês é como filhos do rei. Amém? Mefibosete foi adotado por Davi. Ele era filho de Jonatas, Jonatas era aliançado de Davi. E ele foi adotado como filho de Davi. E sabe mais quem foi adotado? A Bíblia diz lá em Romanos 8, capítulo 8, versículos 14 em diante, diz que nós recebemos a adoção, o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Amém? Não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Mefibosete, ele chega para Davi com todas essas marcas negativas que nós já falamos. A vida não foi boa com ele. Mas agora nós vemos Davi sendo instrumento da bondade de Deus. Davi estava com o seu reino consolidado e ele poderia ter tocado a vida. Estaria tudo bem para Davi.
Mas não está tudo bem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É pecado não fazer o bem. A gente não para para pensar nisso, não é? É pecado não fazer o bem. Se você viver sua vida e nunca fizer o bem para outra pessoa, você está pecando, já pecou. Pronto, é isso que a Bíblia diz. E Davi um dia ele chega e fala para um dos seus servos: existe alguém ainda da casa de Saul a quem eu possa demonstrar a bondade de Deus por amor de Jonatas? Ele se lembrou da aliança. Outra verdade bíblica que está em falta nos nossos dias, não é? As alianças, elas são líquidas, né, hoje em dia. Nem podem ser chamadas de aliança. Nem podem ser chamadas de aliança. E a gente vê isso, eu estava também compartilhando com o pastor Fernando aqui antes de descermos, que é muito triste, né? Hoje em dia, a disciplina de Deus, ela tem sido arrancada do corpo de doutrinas da igreja moderna. Você não pode mais aplicar a disciplina, repreender, né? Chamar a atenção. E isso está acabando com a igreja, gente. Isso está acabando com a igreja de Cristo. Está acabando, porque se você remove a doutrina bíblica da disciplina, você mutila o evangelho de tal forma que ele não consegue sobreviver. Ele não sobrevive sem disciplina. Pense nisso. Replique isso. Amém? Replique isso. Se chamarem sua atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. É natural, é lógico. Mas você entende que é necessário? Sim ou não? É lógico, é necessário, é preciso. É preciso. E então, hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque a vida não foi boa com eles. E sabe qual é o grande perigo disso? É que quando a gente diz, poxa, a vida não foi boa, a gente novamente, né, volta a se comparar com outras pessoas, né? Pô, eu nasci nesse inferno, e o fulaninho lá nasceu numa boa. E a gente começa a se comparar com outras pessoas, e o grande problema disso é que quando a gente diz que o fulaninho nasceu numa boa, a gente simplesmente não sabe do que está falando. A gente não sabe do que está falando, porque você não conhece a profundidade da intimidade daquela casa, daquela família. Tem pessoas que têm dinheiro, mas têm frieza dentro da sua família. A gente não sabe do que está falando, porque a gente fala da perspectiva, do prisma do nosso problema para o problema do outro. E isso sempre vai causar injustiça na nossa avaliação. Mas, tudo bem, tem pessoas que realmente você fala, meu, coitado, nasceu numa vida desgraçada mesmo, né? Eu vi um testemunho uma vez de um pastor amigo que estava fazendo um trabalho social numa comunidade, acho que lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E o menino foi ganho para Jesus, adolescente, e o pastor estava ali fazendo tudo para que ele não fosse para o tráfico, mas o menino não tinha nada, não tinha onde comer, se não fosse o tráfico, ele simplesmente não comia, não dormia, e o pastor fazendo, não, meu filho, eu vou te ajudar, a igreja vai te ajudar, a gente vai fazer e tal. E um dia aquele menino se converteu de verdade, e estava numa situação onde ele não quis falar, né, mas ele já estava uma semana sem comer, estava ali sem nada, e o pastor descobriu e foi lá ajudar e tal, porque ele chegou, depois de tanta aflição, falou, pastor, não tem jeito, eu vou ter que me render a esse modelo, né? Não falou com essas palavras, mas era o que ele queria dizer. E aí você fala, meu Deus, existem pessoas que nascem em uma condição terrível. Graças a Deus, nesse caso, foi bem sucedido. O pastor conseguiu tirá-lo dali, conseguiu apoio. Mas esse é um caso, não é? E quantos outros vivem assim? Mas o grande problema da gente dizer que a vida não foi boa com a gente é que, inconscientemente, no nosso coração, a gente está atribuindo a Deus injustiça, não é?
Porque, poxa, se a vida não foi boa comigo e foi boa para o outro, então por que Deus fez essa diferença, não é? A gente muitas vezes não pensa assim conscientemente, mas inconscientemente é essa mensagem que nós estamos alimentando em nosso coração. Se Deus permitiu tantas coisas ruins para nós, enquanto para outros parece que a vida é suave, então talvez isso mostrasse uma preferência de Deus. Cuidado, meu amado. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso. No caso de Mefibosete, nós vemos aqui que não foi a preferência de Deus. Pelo contrário, Deus tinha um plano de unir propósitos. Mas foram decisões de Saul. Foi decisão de Jonatas. Isso também foi algo que Deus trouxe luz para mim, porque a gente sempre vê Jonatas como o grande aliançado de Davi, realmente ele foi. Mas no dia em que Davi ia embora de vez e que todos os desestruturados, os 400 homens seguiram Davi, a Bíblia diz que Jonatas abraçou Davi, beijou Davi e voltou para o palácio com Saul. A Bíblia diz que o Senhor rejeitou Saul. O que Jonatas foi fazer naquele palácio? O que Jonatas, aliançado de Davi, ele poderia ficar triste, era pai dele, mas ele não poderia compactuar da malignidade de Saul. Não mais. Não mais. Mas ele não rompeu, e essa decisão também afetou Mefibosete, seu filho. Se ele tivesse pegado sua família, Mefibosete, sua mulher, falou: olha, pai, desculpa, eu tenho que ir. Mefibosete não teria vivido tantas agruras, tantas coisas ruins. Então você percebe que a decisão do avô, a decisão do pai, a decisão de muitas pessoas ao seu redor, o descuido da sua ama, que o carregava, coitada também, não é? No perrengue, na aflição, na angústia que ela estava, ainda salvou a vida dele, mas o derrubou. Então, tudo que estava à volta dele pintou aquele quadro que ele vivia. E então, queridos, todas essas decisões afetaram a vida de Mefibosete, não por vontade de Deus, mas por más escolhas dos pais dele. Mas por amor de Deus, a bondade voltou a ser revelada a Mefibosete. A bondade de Deus sempre vai aparecer para aqueles que buscam a face do Senhor. Amém? Ele alcançou, ele foi novamente alçado à posição de filho do rei. Ele estava à mesa de Davi como um filho do rei. Da mesma forma, a graça de Deus não está nas coisas ruins que você viveu. A graça de Deus não está nessas coisas. Tudo isso são decisões ruins que nós tomamos, nossos pais, nossos avós tomaram. E isso molda as coisas que nos rodeiam, as situações que nós vivemos. Muitas vezes não foi culpa sua, como Josué e Caleb foram condenados a 40 anos de deserto por culpa deles? Não, eles queriam obedecer a Deus. Mas mesmo assim, eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Mas havia uma diferença, sobre eles havia uma sentença: vocês herdarão a promessa. Por mais que outras pessoas tenham levado vocês a viver algo ruim, vocês herdarão a promessa. Amém, queridos? Então, o nosso Pai eterno ter trazido você aqui nesta manhã para entender que você é filho para sempre é a demonstração da graça de Deus. Amém? Você sempre se sentará à mesa do Pai. Sempre se sentará à mesa do Rei. E por fim, queridos, para a gente não se alongar, né, como diz aquele provérbio, bem-aventurados que pregam curtinho, porque serão convidados de novo, né? Aprendi com o pastor. Isso aí, de vez em quando eu falo. Mas eu quero falar mais especificamente da paternidade de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 10. Se puder, abra sua Bíblia aí, como bom bereano.
Hebreus 12, versos 7 a 10. A palavra do Senhor diz assim: é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Você percebe aqui como é que Deus trata os seus filhos? E aí nós voltamos um pouquinho no que estávamos falando a respeito da disciplina, dessa doutrina bíblica tão esquecida, negligenciada e muitas vezes nessa sociedade pós-moderna rejeitada. Diga misericórdia. Posso ouvir misericórdia, gente? Querido, mas eu não quero me aprofundar no tema da disciplina. O que eu quero falar nesse último tema que tem a ver com a vida de Mefibosete, mas que é para nós, que é para mim, que é para você, é que a paternidade de Deus, ela sobrepuja, ela vai além da paternidade humana. Portanto, aquilo que nós vivemos antes de Cristo explica como nós chegamos a Ele, mas não justifica como permanecemos depois dele. Amém? Eu vejo pessoas que depois de 10, 15, até 20 anos de evangelho, dizem, não, mas isso é porque meu pai, é porque minha mãe, é porque meu avô, porque um tio, alguém fez tais e tais coisas comigo. Meu amado, se liberte disso em nome de Jesus. Se liberte disso em nome de Jesus, senão você vai ser escravo para sempre e não filho. Se liberte disso em nome de Jesus, porque a maneira como nós chegamos no Evangelho, em Cristo Jesus, explica as nossas feridas, mas não pode justificar a maneira como nós permanecemos daqui para frente. Você precisa ter um novo nível de conversão. Eu digo sempre que a conversão ela tem níveis, não é? Como assim níveis, Jazinho? Sim, não para salvação eterna. Salvação eterna é uma única vez, é um novo nascimento em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que em Filipenses 2,12, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a salvação inclui o processo de santificação, mas inclui esses níveis de salvação. E um desses níveis, talvez um dos mais importantes, é o encontro com a paternidade de Deus. O que você fala para uma criança que o pai abandonou, ou mais, eu já tive casos lá na nossa igreja, nas comunidades carentes que nós trabalhávamos, de meninas que foram violentadas pelo próprio pai. Estupradas, né? A gente fala às vezes, a palavra violentada significa coisas mais amenas, mas foram estupradas mesmo, na infância, 6, 7 anos de idade. Como você diz para essa menina que Deus é o seu pai? Não é difícil? Não é difícil você dizer que Deus é o teu pai? Isso é uma tragédia, né, dos nossos dias e de sempre, não é? Sempre houve isso. Mas nós precisamos sim ter um encontro com a paternidade de Deus. Esse é o nível de conversão que vai trazer paz definitiva ao teu coração. Porque todos nós tivemos pais, uns melhores, outros piores, mas todos falhos. Sim ou não? Todos falhos. Todos falharam em algum momento conosco, assim como nós também falhamos com os nossos filhos. Eu sempre disse para as minhas meninas, olha, vocês precisam ter um encontro com a paternidade de Deus. Porque por mais que eu te ame, te proteja, esteja sempre com você, eu sempre vou estar aqui para você, por você. Mas só o teu Pai Deus estará 100% do tempo contigo.
100%. Amém? Este é o nível de conversão que nós precisamos alcançar, que vai nos libertar da instabilidade emocional, que faz com que uma pessoa que teve uma vida destruída possa ser um pai, uma mãe equilibrados. Porque a gente não pode se tornar aquilo que a gente detesta, não é? Me fizeram tão mal, mas aí, porque eu já vi muitas pessoas, e eu mesmo já disse isso, ninguém pode dar o que não tem. Sim, eu não posso dar o que eu não tive carinho em casa, eu não tive um pai presente, eu não tive um pai. Mas espera aí, você pode obter em Cristo Jesus, conhecendo o teu Pai, Deus. E você vai ter o que dar para os teus filhos, aquilo que você não teve. E eu não estou falando de dinheiro não, viu gente? Porque tem gente que quer encher o filho de presente. Porque eu não tive na infância, e estraga a criança, não dá valor em nada mais. Eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai. E a pessoa tem tanto brinquedo, tem tanta coisa, tem tanto jogo, que ela não dá mais valor em nada. Ela não sabe mais o valor das coisas. Esse é outro problema de hoje em dia. Mas o que você tem que dar, que muitas vezes você não teve, é a disciplina, o caráter, o amor. O amor. Muitas vezes o seu pai não foi um exemplo, mas você precisa ser um exemplo. E você pode ser um exemplo. Você pode ser essa pessoa. Por quê? Porque você vai se inspirar no teu Pai, Deus. Sabe outro conceito? O pastor estava falando do nosso canal, né? O canal Ristemi, com H. Pois entre lá, conhecer os nossos... Essa série voltando ao original está muito boa. E a ideia é justamente essa, resgatar valores que se esqueceram na igreja dos nossos dias. Hoje em dia é muito fácil você ligar o YouTube lá e assistir uma pregação que vai dizer para você como você é legal. Não, você não é legal, meu querido. Eu amo você. Eu também não sou legal. Nós somos pecadores. E alguém precisa dizer isso para a gente, não é? Alguém precisa dizer que a gente é pecador, e se a gente não souber disso, a gente não vai se arrepender. E se a gente não se arrepender, a graça de Deus não cai sobre nós. É muito fácil a gente ligar um vídeo, uma pregação que vai dizer quão bom você é. Mas tem muito menos views, muito menos likes, a pregação que diz, você é pecador e precisa desesperadamente da graça de Deus sobre a tua vida. De arrependimento. E eu falei dessa série, voltando ao original, porque tem um vídeo sobre a paternidade espiritual. E ali não é a paternidade de Deus que eu estou falando, é a paternidade dos seus pastores, dos seus líderes em Cristo Jesus. Paulo, ele diz aos Coríntios assim, lá em 1 Coríntios 4, se eu não me engano, ele diz assim, olha, vocês podem ter muitos mestres, muitos tutores, mas vocês não têm muitos pais, porque fui eu que gerei vocês em Cristo Jesus. Eu sou pai na fé de vocês. Ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. E hoje em dia, por causa de abusos de autoridade, que a gente vê mesmo por aí, tem pastor que é louco, né? Que é maluco da cabeça. Né? Que acha que a paternidade espiritual é um aval para cometer abusos. E não é. E aí, por causa dos abusos, as pessoas desprezam o princípio de Deus. E sabe o que eles perdem com isso? Modelos, espelhos de homens de Deus, que muitas vezes eles não tiveram em casa. Como eu falei, eu pastoreio jovens há muitos anos e muitas vezes eu tive que ensinar modos, como se portar num restaurante. Eu tive que ensinar para um discípulo que o pai era um maluco que jogou uma bacia de água fervendo, né, na janela de cima, jogou em cima do filho. E eu fui socorrer esse rapaz. Eu fui socorrer ele, Jazinho, cadê o tempo? Tava até num dia, era aniversário de casamento, eu tinha deixado as filhas com meus pais, e tinha ido jantar com a minha esposa e tal. E a gente estava lá num momento romântico, e ele liga, Jazinho, desesperado. Eu já ia falar, querido, eu não posso atender e tal. Mas eu vi que ele estava muito desesperado, ele chegou e falou, não, meu pai jogou água fervendo em mim, eu não sei o que fazer. E eu cheguei lá, as costas dele estavam em carne viva, a pele caindo. Eu olhei para minha esposa, né? Ela foi muito compreensiva, graças a Deus. Falei, amor, a gente vai ter que ir lá.
Levei ele no Mário Gatti. Depois levei ele para minha casa. Passou alguns dias lá até que ele pudesse arrumar um lugar para alugar e morar. Já era um rapaz já grande, já tinha os seus 18, 19 anos, se eu não me engano, naquela época. Mas sabe, e eu tive que ensinar, sabe, a pessoa que teve um pai como esse, que você não vai num restaurante, termina de comer e depois lambe o prato. Eu tive que ensinar isso para ele. Ele falou, meu filho, chamei ele de canto, falei, não faz isso. Não, isso não é legal. Por quê? Porque ele não tinha pai. Ele foi criado jogado, no pontapé, no murro. E sabe, se a gente remove da igreja a paternidade espiritual, a gente perde isso. Ah, mas eu tive um pai legal em casa. Mas talvez teu pai não foi um homem de Deus que conhecesse a Bíblia tão profundamente quanto teu pastor, quanto os teus líderes. E então você perde. A igreja de Cristo perde, só perde. Só perde. Toda vez que você remove um conceito bíblico da palavra de Deus, você está perdendo. Alguma coisa, alguma área Satanás está mutilando do teu cristianismo. Alguma coisa Satanás está removendo do teu evangelho. Até que ele fique tão inofensivo para o inferno que Satanás não se preocupa mais com a gente, não é? Então, amados, a paternidade, ela é fundamental em todas as áreas. A paternidade de Deus, a paternidade espiritual dos teus pais na fé. A paternidade restaurada, às vezes você precisa perdoar o teu pai. Às vezes teu pai já até falecido, mas a mágoa ainda permanece no teu coração. E você precisa soltar isso diante da cruz, tendo um encontro com a paternidade de Deus. Amém? Estamos terminando, queridos. A palavra de Deus diz que os nossos pais terrenos nos corrigiram, nos instruíram durante algum tempo. Mas Deus é o teu pai por toda a eternidade. Você entende? Eu gosto de fazer alguns exercícios de imaginação. Pensa comigo. Daqui a 50 bilhões de anos. Você consegue imaginar esse número? Né? Na escala de tempo. 50 bilhões de anos. Aí o teu pai foi teu pai por 80 aninhos aqui na Terra, vamos supor. Você percebe como dilui? Teu pai errou com você, te bateu de forma errada, não foi o pai que você precisava que ele tivesse sido. E Deus, ele foi teu pai esses 50 bilhões de anos. Você percebe como isso se dilui completamente? Desaparece completamente, sim ou não? Então, tenha esse encontro hoje com a paternidade de Deus. Isso vai transformar, vai moldar a tua identidade em Cristo Jesus completamente. Você vai acabar com a instabilidade emocional que tem te atormentado, sabe? Você às vezes está vivendo ali no teu dia a dia, está tudo bem, você está falando tudo certinho, está fazendo tudo certinho, e de repente vem aquele surto, onde você não se controla, briga dentro de casa e tal, e depois você fala, o que eu estou fazendo, meu Deus? Já aconteceu isso com você? Instabilidade emocional, querido. Isso vem da paternidade, ou da falta dela, ou da distorção dela. Mas quando você se encontra com a paternidade de Deus, queridos, isso se dilui, isso se resolve dentro de você. Amém? Isso se dilui completamente. Se você é cristão, e eu sei que todos aqui são, você é filho de Deus. Então assuma a identidade de Deus, o caráter de Cristo. Se você é cristão, você tem a oportunidade divina de ser um pai para os seus filhos segundo a carne, que seja a imagem do Pai, que apresente Deus para eles, que apresente o caráter de Deus para eles. Se você é cristão, você pode perdoar os seus pais segundo a carne. Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade que você está tendo hoje. Porque eles não puderam ou não quiseram mesmo mais
Não importa. Você tem um pai. Deus é o teu pai. Amém? E isso vai mudar a tua identidade para sempre. Para sempre, queridos. Você vai ser a cara do teu pai. Amém? Meu netinho nasceu agora, dia 6, né? Já sou vô, gente. Olha que velho. E é interessante, né? Desde o ultrassom, aquele ultrassom 3D que tem hoje em dia, aquela coisa moderna, né? A gente fica procurando traços, né? Ó, aí eu já vi lá, um narizinho acho que parece com o meu. Né? Pelo menos o nariz já peguei para mim. E a gente fica procurando, pô, né? Aí a gente foi buscar foto da minha filha mais nova, quando era recém-nascida, para comparar, e parece e tal, né? E a gente fica procurando semelhanças, não é? Será que Deus não anda procurando semelhanças nos seus filhos? Será que Ele está olhando para você e falando, poxa, né, meu filho, será que está tendo que procurar muito para achar uma coisa que parece com ele? Diga misericórdia. Né, um pai fica triste se ele não acha nada que o filho parece com ele, não é? É que Deus, Ele é onisciente, né? Senão tinha alguns filhos dele que Ele ia mandar fazer DNA para saber se era dele mesmo. Porque não parece nada com ele. Não, diga misericórdia, amém? Não parece nada com Deus. Não parece com seu pai. Se você não parece com seu pai, talvez você não seja filho dele. Misericórdia. A gente tem que parecer com o pai. A gente tem que ser a cara do nosso pai. Amém? E então, queridos, essa sociedade vai ver um exército de filhos de Deus se levantando. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Quero orar com você. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Senhor, aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Deus. E nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque nós justificamos continuamente os nossos erros, as nossas falhas, por causa dos erros dos nossos pais. Mas isso não pode mais acontecer, Senhor. Nós somos teus filhos, nós somos teus servos, Deus. Há tanto tempo nós te conhecemos e ainda não parecemos contigo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Transforma a nossa face espiritual agora. Meu Deus, que estes teus filhos tenham um encontro com a tua paternidade. Que haja esse nível de conversão nesta manhã. Que nesta manhã nós possamos te conhecer como nosso Pai. Não somente como nosso Deus. Não somente como nosso Salvador. Não somente como o Senhor dos Senhores. Mas como nosso Abba, o nosso Paizinho. E isso, Senhor, traga total transformação, traga estabilidade espiritual, que as pessoas possam ver, Senhor, Cristo em nós, traz estabilidade emocional, ó Deus, em nome de Jesus, para que sejamos a tua semelhança, Senhor, a semelhança de Cristo, como nós declaramos no nosso batismo. Nós nos identificamos com Cristo na semelhança da sua morte, nós nos identificamos com Cristo na semelhança da sua ressurreição, e agora nós somos novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Não, nós não somos um cão morto, nós somos filhos, nós nos sentamos à mesa. Então, Deus, nós precisamos nos parecer contigo, ser a tua imagem, ser a tua semelhança, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta neste lugar um exército de filhos, porque a tua palavra diz em Romanos 8, verso 19 a 22, que esta terra aguarda, geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, ó Deus, levanta os teus filhos, homens e mulheres que são a tua cara, que se parecem contigo, Deus. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia. Algo que Deus colocou muito forte no coração sobre o espírito de inferioridade. Eu creio que Deus está tratando com alguns aqui.
Não permita que os planos de Deus sejam frustrados na tua vida por causa desse espírito maligno. Acredite naquilo que Deus tem para a tua vida. Creia nos propósitos de Deus. Vá adiante em nome de Jesus. Vá adiante, você está na mesa do rei. Que palavra, né? Mefibosete na mesa do rei. Comendo na mesa do rei. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Queridos, temos mais aí alguns domingos para tratarmos desse tema. Convide alguém, faça isso que o pastor colocou, replique isso. Tem muita gente à nossa volta instável emocionalmente, tem muita gente à nossa volta com problemas do passado, porque o passado, por causa disso. Né? Então, vamos replicar isso, vamos trazer essas pessoas, vamos trazê-las para esse ambiente e que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, né? Para que possamos refletir a glória do nosso Pai. Amém? Onde nós andarmos. Amém? À noite teremos nosso culto de celebração, né? Convide alguém, pegue o WhatsApp, né? Convide alguém que está longe, talvez afastado, não sei, né? Deixa Deus te usar, né? Deixa Deus te usar, deixa o teu pai te usar hoje à tarde de alguma forma, né? Para juntos aqui celebrarmos, né? Estarmos à mesa com Ele, né? Cantando, celebrando e exaltando o nome dEle. Amém? Pastor Jazinho, obrigado pela vinda. Amém, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, amém, por onde o pastor for. Deus abençoe a todos, amém. Muito obrigado, Jesus, por esta manhã, pela palavra ministrada, tantas coisas que o Senhor falou nesta manhã, sobre a identidade. Quantos sofrem por causa do passado, quantos trazem marcas terríveis e continuam algemados a pensamentos, a traumas. Que possamos ter um encontro real contigo. Continua ministrando, Senhor. Ó Deus, durante todo esse mês, né? Tira tudo aquilo que não vem do Senhor. E ó Deus, que essa palavra desta manhã, ó Deus, sobre Mefibosete, ó Deus, possa ficar reverberando nos nossos corações. E que o Senhor venha retirar de nós todo esse espírito maligno, ó Deus, que às vezes nos prende em uma vida medíocre, uma vida terrível, Senhor. Somos filhos, estamos na mesa do rei, estamos à mesa do rei. Que o Senhor continue ministrando, Pai, de uma forma muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém? Deus abençoe. Amém. Diga para o seu irmão, ó, você não é bastardo, você é filho, amém? Você não é um escravo, você é filho. Deus abençoe a todos, queridos.